Começamos aí o webinar. Sejam bem-vindos. Acho que tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Vamos dar mais uns segundinhos aí para as pessoas irem se conectando. Esperar mais um pouquinho. Já já a gente começa. Pessoal que está dando bom dia aí, se puder falar de onde está vindo, vai ser legal para a gente poder saber também, né? Henrique, Fabiane, a turma aí toda conectada. Bom dia para vocês. Vamos lá, gente. Se qualquer problema técnico aí, avisa a gente aí no chat, tá? Vamos começar aqui. E falando um pouquinho primeiro aí sobre GeoFusion, né? Talvez tem gente aí que não conhece, está chegando aí, caindo de paraquedas. Vamos falar um pouquinho sobre o GeoFusion. O GeoFusion já está no mercado há mais de 20 anos, hoje é líder aí no segmento, trabalhando muito forte com inteligência geográfica de mercado. A gente atua aí em 3 grandes frentes, né, blocos, vamos chamar assim. O principal deles aí é a disponibilização da nossa plataforma, do nosso serviço na nuvem, nosso software, né, que você pode acessar via web, OneMaps, onde você pode fazer ali análises de dados com uma perspectiva espacial, utilizar para poder fazer suas análises, a sua visualização das suas informações e dos nossos dados também exclusivos. Então, essa é a nossa principal meio de disponibilizar essa informação. A gente trabalha também disponibilizando dados de mercado, de inteligência geográfica de mercado, para que você que já usa uma outra plataforma GIS, né, um outro software, e precisa desses dados também utilizar lá. Então, a gente trabalha com essa disponibilização, tanto fazendo a aquisição dessas bases, ou utilizando essas bases, quanto utilizando como serviço, como a gente vai falar aqui hoje. E uma outra frente que é de consultoria, né? Trabalhar com os nossos especialistas, te ajudando a fazer as análises, a responder essas perguntas complexas aí de negócio. Também temos serviços de consultoria para poder te ajudar. Tá? A gente está aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a disponibilização de dados como serviço, de dados por meio de requisições via API, e a gente vai, antes de entrar necessariamente nessa discussão, eu queria dar só alguns recadinhos aqui. A gente vai estar nesse webinar aí por mais ou menos 40, 45 minutos. A gente tem também o nosso colega aí, moderador, o Alex Ramos, né, que está dando o alô aí para vocês, como moderador, então ele vai nos ajudar durante esse processo. Você pode enviando suas perguntas durante o webinar, para que a gente possa avaliar e responder no final, tá legal? E também, no decorrer desse webinar, a gente vai disponibilizar aí um presente para vocês, né, para quem se interessar nessa forma de serviço, acessar gratuitamente aí com esse serviço por um período para poder ver o que está disponível, como é que você usa isso no seu negócio. Então, fica com a gente que no decorrer do webinar a gente vai disponibilizar esse acesso aí também para vocês, tá? Essa forma de acessar para vocês esse serviço. Antes da gente entrar para falar sobre o produto, só um pouquinho de contexto, aí eu vou chamar o Túlio aí para nos ajudar a contextualizar um pouquinho essa dinâmica, tá? Vai lá, Túlio. Bom dia, Igor. Obrigado pelas introduções. Bom, eu sou o Túlio, eu vou conduzir junto com vocês aí uma breve explicação das nossas APIs. O Igor falou bastante de APIs, falou dos produtos da GeoFusion. E o que nós vamos falar agora é sobre OnData. É um produto digital da GeoFusion, recém-lançado. Eu e o Igor somos um dos responsáveis por essa frente dentro da Geo. Falar um pouquinho por que o OnData? O que levou a gente a pensar no desenvolvimento desse produto, uma companhia que já está consolidada em inteligência geográfica há mais de 24 anos, por que ir para o OnData? Bom, muito a gente tem falado, né, isso embora tenha sido lançado antes, hoje a gente vive um verdadeiro buzzword do Covid como fator de digitalização, de acelerador da transformação digital e etc. A gente encara isso de uma forma bem positiva, porque realmente tem acelerado,
mas o que a gente acredita é que a transformação ela tenha sido acelerada pela mudança de hábitos, não só pelo Covid, mas pela mudança de hábitos que ele trouxe, e pela incerteza do novo normal. Né? A única certeza que a gente tem é que tudo pode mudar em fração de tempo muito menor do que em condições normais. E para isso, ofertas digitais são muito importantes. Né? Assim como as empresas de mídia, de pesquisa, elas vêm se transformando, elas vêm transformando o seu business, transformando eventos ao vivo, em eventos virtuais, a gente é impactado por uma série de lives aí. Está acontecendo a mesma coisa com consumo, né? Tá acontecendo a mesma coisa com comportamento. Né? Alguns dados demográficos, sociodemográficos, que eram utilizados para balizar poder de compra e potencial de compra, já vem ficando bastante diferentes, né? Então, por exemplo, pessoas de maior idade que eram desconfortáveis para fazer compras online, ou parte delas, isso já caiu, elas já se sentem inseguras por entrar na nova rotina, já se qualificou para fazer compra online, já se digitalizou, já são os novos compradores do varejo. Então, é muito importante que a gente tome cuidado para que escolha de ferramentas ou fatores técnicos nunca se sobreponham à dor que tem que ser resolvida. A gente tomou bastante cuidado desde o início, desde a prototipação do desenvolvimento do nosso produto digital, que é a API, que é o OnData. Né? E, basicamente, o que ele entrega são dados, né? São dados em tempo real, são dados vivos. Isso gera valor para todos os segmentos. Especialmente para segmentos bastante digitais, como as fintechs, como as insurtechs, as lawtechs, eu costumo chamar das asterisco techs. Né? E quando eu penso nessas techs, e assim, sem rotular em serviço financeiro, vamos falar de serviço digitalizado de uma forma geral. Primeira coisa que vem na minha mente é o termo inovação. Né? E aqui, para mim, é muito claro a inovação em favor da comunidade. Ou seja, toda aquele expertise, toda aquela tecnologia bem forte das techs, né? A ponto de desenvolverem suas próprias soluções, com pensamento voltado inteiramente ao cliente. É isso que torna o serviço digital, as empresas digitais, realmente diferente daquelas da velha economia. E quando a gente fala de valor de dados, né, antigamente, para a gente conhecer uma pessoa, né, em termos de consumo, era uma tarefa bastante complexa. Basicamente, ela era muito voltada a você estreitar o relacionamento ao longo do tempo para que você fosse captando informações relevantes daquela pessoa que fossem relevantes para o seu negócio. O setor bancário era muito forte isso, né? O pessoal falava tempos atrás, né? Banco bom é aquele que você conhece o gerente, que você tem amizade com o gerente. Na era digital isso mudou, né? Essa interação entre homem e digital e aliada à estratégia de aquisição de dados, a gente tem uma incomensurável quantidade de dados hoje em circulação. Né? O que dá a oportunidade de a gente coletar, refinar, analisar informações e principalmente usar essas informações para tomar decisões inteligentes, tá certo? E tudo isso vai de encontro à eficiência dos serviços que a digitalização nos impõe, né? E o consumo de dados por API, o consumo de dados, aquele dado que eu preciso, naquele momento que eu preciso, traz para a gente o recurso para tomada de decisão com bastante agilidade. Isso é muito, muito importante, né? E aqui eu estou falando de acessar dados do jeito que o negócio precisa, direto das aplicações e em tempo real. Né? Eu estava até conversando com uma pessoa bem do mercado de transformação digital, ela falou uma frase que me marcou, assim, que a empresa inovadora não necessariamente é aquela que tem a melhor tecnologia, né? Sem pensar nos outros pilares da inovação, mas do ponto de vista tecnológico, e sim aquela que está preparada para receber qualquer solução tecnológica. Né, a gente hoje tem diversas soluções, né, economia compartilhada, hiperoferta de dados, e é aqui que a API entra, né, uma API no formato aberto, ela entra como uma ferramenta de interação, integração e consulta de dados em tempo real. E aqui me vem à cabeça algumas coisas muito fortes, né, por exemplo, análise de crédito mais eficiente, né, por diminuição de risco, o que pode, para uma fintech, por exemplo, uma empresa de meio pagamento, tomar a decisão de concessão de crédito ou tomada de risco de uma forma muito, muito mais efetiva, com base em dados, inclusive dados sociodemográficos, que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, com exemplos reais de uso. E o que a gente está disponibilizando para consumo das APIs é o nosso bem mais precioso, a gente fala isso internamente, né? O nosso ativo, o nosso maior bem são os nossos dados. Né? Ao longo de toda a nossa existência, embora a gente nasceu antes do digital,
a gente sempre teve uma cultura totalmente data-centric, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente reúne, georreferencia, valida, projeta dados de mais de 250 fontes diferentes, fontes privadas, fontes públicas, birôs de créditos e etc. Né? A gente tem dado exclusivo, né? E esse dado exclusivo, com o carimbo de qualidade da GeoFusion, são dados que a gente disponibiliza em prol do negócio digital, em prol da tomada de decisão em tempo real, tão essencial para o momento que a gente vive hoje, por meio das nossas APIs. Né? A gente vai ver um pouquinho isso mais lá na frente. Né? Igor, acho que eu vou devolver a bola para você um pouquinho, para voltar a falar um pouquinho do OnData, de quais são esses dados que eu falei, entrar um pouquinho mais no detalhe, e depois a gente vai para a parte boa, a gente vai para a prática. Bora lá, Igor. Combinado. Então não vamos gastar muita energia aqui, porque o pessoal está ansioso para ver como funciona, né? Vou dar só um overview aqui para vocês, gente, do que a gente já está disponibilizando para acesso, tá, de informação. A gente tem alguns grupos de informação, está construindo esses serviços no sentido de disponibilizar mais ainda, mas já tem bastante coisa interessante disponível. Uma dessas informações disponíveis é a própria renda provável, né, ou a renda domiciliar estimada, que é a renda que está ali média predominante naquele ponto que você está fazendo a pesquisa. Então, isso faz bastante sentido, como tudo falou aí, de repente, para análise de crédito, de finanças, enfim, uma série de usos que você pode ter com esse tipo de informação com relação à renda estimada, tá? Um outro grupo de informações são dos places, né, ou dos pontos de interesse, vamos chamar assim, que estão disponíveis. Então, você consegue traçar ali um raio, ou trabalhar com distância de determinada localização, enfim, e acessar aí os pontos que a própria GeoFusion coleta de diversas fontes. São mais de 400 mil pontos de interesse que a GeoFusion coleta, dentre eles redes, né, como setor de shopping, escola, rede varejista, rodoviários, hospitais, enfim, uma série de pontos que geram fluxo, que geram tráfego naquela região, e que pode ser muito interessante para o seu negócio, tá? Então, você consegue acessar as informações desses places. Então, ele vai mostrar um pouquinho que tipos de informação são essas que você acessa. Nos exemplos também, a gente vai usar aqui esses dados para poder trabalhar nos exemplos. A gente tem um outro grupo de informação que é o raio-x, né, uma fotografia daquela região ali. E essa fotografia, você pode trabalhar informações de sociodemografia. Aí eu estou falando de informações básicas de sociodemografia, né, de população, densidade, domicílios, enfim, renda, e informações avançadas de demografia, né, você consegue cruzar a faixa etária, faixa de renda, o gênero, né, grau de instrução, domicílios, né, a condição do domicílio, o tipo de domicílio, enfim, uma série de informações sociodemográficas que você pode extrair utilizando esse raio ou esse entorno, né, vamos chamar assim, que pode ser um raio, pode ser uma outra configuração ali do entorno, de distância, deslocamento, etc. Tem algumas formas que você pode configurar esse entorno e fazer a extração dessas informações, tá? Um outro grupo de informação que a gente está disponibilizando é o perfil econômico, vamos chamar assim, dessa região, né, desse entorno. Sempre aqui a gente está falando de entorno, tá? E esse grupo, esse perfil econômico, ele basicamente considera o que circula ali de dinheiro naquela região, né? O que tem ali de população ativa, economicamente ativa. Por faixa de renda, você consegue visualizar o que tem ali naquela região de economia ativa, vamos chamar assim, né? Um outro grupo de informação desses também com relação ao entorno é a própria população, o cruzamento da informação de renda com a idade, né? Então, você consegue ter uma visão pelas faixas de renda e idades que são disponibilizadas ali, fazendo esse cruzamento. E o último grupo de informações aqui que a gente está disponibilizando é o potencial de consumo. Então, você consegue ver ali hoje quase 90 entre categorias e subcategorias ali específicas de consumo, né? Você consegue ver qual que é o potencial de consumo ali, inclusive por faixa de renda, né? Então, alguns exemplos dessa categoria aqui a gente tem, né? Despesas com viagem, almoço, jantar, café, lanches, gastos com medicamento, né? Aquisição de veículos, aluguel,
gastos com material escolar, gastos com imóvel, seja aquisição, seja reforma, investimentos, plano de saúde, né? Gastos com plano de saúde, com transporte, enfim, tem uma série de categorias que você pode utilizar como referência para poder conhecer qual é o potencial de consumo daquela categoria específica naquela região. Tá? Então, de uma forma bem alto nível aqui, porque realmente tem bastante coisa para você explorar, e isso está disponível na documentação, se você for acessar e for testar com a gente, é uma visão geral do que a gente está disponibilizando de serviços e de dados para você utilizar. Tá legal? Então, vamos para a parte prática, Túlio, para a gente poder mostrar um pouquinho como é que funciona, hein? Opa, vamos lá, e agora é ao vivo, hein? Enquanto isso, eu vou ter que compartilhar minha tela com vocês, vou preparar aqui algumas chaves de acesso, por conta da segurança da API. Eu queria fazer um convite para o Alex, nosso moderador, para ele colocar para vocês aí o botão, o link, para vocês já acessarem o formulário, né, e quem tiver interesse já fazer o pedido para receber os dados de acesso. Legal? Esses dados de acesso, bem como a gravação desse nosso webinar, vai ser entregue para vocês até amanhã. Né? A gente tem alguns procedimentos, é uma API toda tokenizada, ela tem um componente de segurança bem grande, né, que é preocupação que está no núcleo da GeoFusion, então vocês vão receber até amanhã esses dados. Então, enquanto o Alex vai colocando para vocês aqui, eu vou compartilhando minha tela, bom? Então, já volto com vocês aqui. Legal. Então, vou dar só um tempinho para o pessoal ir se familiarizando. Então, o Igor falou diversos exemplos, assim, são diversos dados, diversas informações que são entregues para você em tempo real, no formato de API. Eu vou mostrar primeiro para vocês, eu separei para vocês aqui 3 exemplos, né, 3 casos de uso das nossas APIs, dentre as inúmeras que nós temos disponíveis, que o Igor mencionou algumas delas, tá? Para fazer essa demonstração para vocês, eu vou utilizar o Swagger. O Swagger é uma estrutura de software de código aberto, né? É uma plataforma que é apoiada por um ecossistema gigantesco de ferramentas que ajuda os desenvolvedores aí a projetar, documentar, consumir as APIs dentro do padrão RESTful, né? No conceito de Open API. Então é isso que a gente vai usar agora. Eu vou fazer algumas chamadas aqui que são técnicas, mas não precisa se preocupar com isso, porque qualquer sistema de vocês, qualquer desenvolvedor consegue, com um trabalho mínimo, basicamente esse é um dos pensamentos que a gente teve para a construção, a integração tem que ser muito fácil, né? Tem que ser uma integração bem tranquila. O primeiro uso da API, a gente está falando aqui da API de renda domiciliar, né? Qual que é o contexto dessa API? Para que eu uso essa API? Para saber a renda média domiciliar de um ponto informado. Então, eu vou informar um ponto ali. No exemplo que eu estou usando aqui, eu vou usar sempre informar geocodificação para isso. Então, eu vou informar latitude e longitude. E um use case bastante comum disso que me vem à cabeça é a decisão de crédito, né? Então, alguém preencheu alguma informação, ou decisão de crédito, ou validação, ou risco, informou uma renda e a gente sabe que naquela renda, naquele domicílio ali, a renda é tal. Então, é para fazer a comparação do informado com a renda domiciliar daquele local efetivo. Isso, só um exemplo de uso. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é autorizar o uso da minha API. Eu vou informar um código autorizado. Eu vou fechar por aqui. E agora eu vou começar a interagir com a API, da forma com que eu fazia num código, vou fazer aqui numa tela um pouco mais gráfica. O que eu preciso informar nessa API? Eu vou informar latitude. Para esse exemplo, eu vou informar uma latitude de menos 23,56 e vou informar uma longitude de menos 46,65, que essa latilong aqui, ela é da região ali da Bela Vista, da Paulista, que a gente vai utilizar aqui para o nosso exemplo. Feito isso, eu vou fazer a execução. Quando eu fiz a execução, a parte que mais me interessa aqui, a parte boa, é aqui o código de resposta. Então, o código de resposta é um código de 8155. Quer dizer que a renda média domiciliar naquela região, no entorno daquela latilong informada, é de R$ 8.155. Renda média mensal domiciliar. Tá certo? Além disso, nós temos uma série de outras informações aqui, que quem é mais de dev, quem é mais de tecnologia, consegue entender. Então, esse aqui é o código pronto para ser integrado em qualquer sistema,
seja no Salesforce, seja numa ferramenta de CRM, não CRM enquanto software, mas enquanto contexto de relacionamento com o cliente. Imagina aqui que eu estou carregando um potencial cliente, eu estou carregando um lead na minha tela e, ao mesmo tempo, eu falo, deixa eu conhecer a renda do domiciliar desse endereço. Eu faço uma chamada, eu enriqueço o meu sistema com essa informação. Essa é uma das belezas da API, enriquecimento de sistemas em tempo real. Posso enriquecer data lakes, enfim, qualquer tipo de informação de dados. Tá legal? Então, aqui tem toda a informação técnica e também o resultado final aqui disponível para a gente consultar. Legal? E agora, eu queria mostrar um dos exemplos que o Igor mencionou, que basicamente é o cruzamento de idade e renda. Então, vamos lá para esse exemplo. Para esse exemplo também, é o que a gente chama de raio-x, é uma das chamadas do raio-x, tá? Então, para esse exemplo também, eu preciso autorizar o uso da minha API com uma chave de acesso. Só lembrando que vocês também vão receber essa chave de acesso aí, após o preenchimento do formulário, para testar, né? Então, aqui eu tenho que informar algumas informações também, eu vou falar para vocês. Deixa eu só liberar aqui, legal. Então, eu posso informar por tempo, por distância ou por raio. Aqui eu vou informar por raio, tá certo? O raio é informado em metros, eu vou colocar aqui no meu exemplo 3 quilômetros, né, 3.000 metros da latitude e longitude que eu vou informar. E eu vou colocar aqui a mesma latitude que eu tinha usado no exemplo anterior, que é menos 23,56 e menos 46,65. Legal. Vou mandar executar. Olha que bacana. Essa chamada demora um pouquinho mais, porque ela traz bastante dados, né? Também já mostra o código aqui, a autenticação, as query strings, enfim. E mostra, vamos para a parte que importa, mostra o resultado. Então, legal. Lembra que a gente falou de cruzamento de idade e renda? O que isso me permite saber? No entorno dessa latitude e longitude informada, por que no entorno? Porque aqui eu coloquei num raio de 3 quilômetros, né? Eu posso diminuir isso para o número que eu quiser. Eu tenho um cruzamento de idade e renda da seguinte forma. Eu tenho aqui a classe A++. E aqui começa a entrar um pouquinho de dado nosso, com um pouco mais de precisão, tá? A classe A++, são rendas médias domiciliares de mais de R$29 mil, tá certo? Então, e aqui eu tenho a faixa etária. Então, eu sei que no entorno dessa latitude e longitude informada, na faixa de 50 a 59 anos, dentro da classe A+, eu tenho 10.586 pessoas, tá certo? Então, ou seja, se eu tiver um produto que é voltado para esta classe social e principalmente para essa faixa etária, eu sei o tamanho do meu mercado aqui, que é de 10 mil pessoas. Mas quando eu olho acima de 60 anos ou mais, eu tenho aqui mais de 20 mil pessoas. Então, um greenfield ainda maior para ser trabalhado. Eu usei uma latilong aqui da região da Avenida Paulista. Eu tenho aqui essa informação demográfica. Tenho para todas as outras classes, B1, B2, C1, C2, enfim, bastante detalhado. Penso aqui em enriquecimentos sistêmicos, em planejamento, sales planning, em planejamento de venda de produto digital, enfim, um monte de use case vem à cabeça aí que a gente fica à disposição para discutir com vocês. Legal? E aí o Igor falou um exemplo que me chamou um pouco a atenção, que eu vou mostrar para vocês, que é a parte dos places, né, dos POIs, dos pontos de interesse. E aqui eu vou só carregar o token e já mostro para vocês. Ou seja, ele vai listar para mim o ponto de interesse dentro daquela localidade informada, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, eu vou ter que autorizar. Vou colocar meu token de novo. Autorizei. Fechei. Vamos lá. Vou ter que informar a latitude e a longitude. Vou colocar aqui menos 23
46,56 e a long de menos 46,65, repetindo novamente região da Venda Paulista, aqui em São Paulo. Eu também coloco aqui a abrangência da minha busca em metros, aqui um valor máximo de 50 mil, né, bastante. Vou manter aqui para o meu exemplo, talvez 30 mil. Tá bom? E vou colocar aqui um limite, eu quero ver apenas 30 resultados, tá certo? E vou fazer uma execução aqui. Quando eu fiz essa execução, eu também tenho o código, da mesma forma que todos os APIs, e eu tenho um corpo de resposta dessa minha chamada bastante rico. Como eu informei, eu estou ali na região da Venda Paulista, naturalmente, é um dos centros financeiros de São Paulo, naturalmente vai me mostrar a agência bancária. Então, vai me mostrar por categoria, por subcategoria. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa lat long é uma agência bancária na Avenida Paulista do segmento financeiro. Andando um pouquinho mais, eu também tenho outra informação, que é uma agência do Bradesco, Bradesco Digital. Olha que bacana. Uma agência do Banco Itaú Personalité, uma agência do Banco Safra. Tenho aqui também Santander, mas tenho também um bar, né? Categoria de alimentação, subcategoria de restaurante bar, é o Titus Bar. Tenho também hospital, categoria saúde, subcategoria hospitalar, no endereço tal. Hospital, tenho aqui um outro restaurante, enfim, aqui a gente ficaria brincando de paginar places de uma forma bastante intensa, né? E me veio um use case bem bacana aqui para fazer prospecção, para fazer mapeamento de pontos comerciais disponível no entorno, para oferta de produtos, até mesmo produtos físicos. Lembro de ter conversado recentemente com um grande adquirente nacional ali, maquininha, né, de cartão, maquininha de POS, e precisava fazer uma prospecção dos pontos de venda, dos PDVs ali, que tinham bastante atratividade para fazer. Chamada via API, integração com CRM, integração com o sistema de automação de força de vendas, de uma forma bastante simples. Legal? Então, basicamente é isso. Assim, são bastante exemplos que a gente tem para mostrar. Esses foram só 3 exemplos, né? E aí eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, vou voltar com vocês. E aí, juntamente com o Igor, a gente vai abrir vamos abrir para perguntas e respostas, interação, enfim, todo tipo de pergunta que a gente possa ter o prazer de responder para vocês, tá bom? Legal, Túlio. A gente já tem várias perguntas aqui. Tem uma do Rafael aqui que está falando assim: por se tratar de uma API, qual o tempo de implementação em minha empresa / companhia? Ficou mudo, Túlio, a sua... Isso, desculpa. Bacana, Igor. É bem tranquilo fazer essa implantação, tá? Eu diria para você que do nosso lado, o tempo de implantação é de 5 minutos, que é o tempo de eu gerar uma chave de acesso para você e disponibilizar. E aí depende muito do sistema que você usa dentro de casa, né? Se é um sistema proprietário, se é um sistema de mercado. A beleza disso é que a grande maioria dos sistemas estão facilmente abertos à integração via API, né? Ao mesmo tempo que eles são mais fechados para outros tipos de integração, via API, a abertura é muito mais fácil. O ponto aí é mais alinhar a regra de negócio com o resultado que você obtém da API. Então, vamos usar um exemplo. Você tem um sistema super fechado, mas você pode ter um conceito de um barramento, você pode ter um data lake, você pode ter ferramentas acessórias que vão fazer a chamada na API muito rápido. O dado vem tão rápido quanto eu mostrei para vocês. Aí, o trabalho maior é um trabalho de negócio, é ver desses dados que eu recebi, qual dado que eu quero no meu sistema, onde e de que jeito, sobre qual regra de negócio. O trabalho técnico é muito tranquilo, né? E a necessidade de negócio estando mapeada, a coisa acontece muito rápido. A gente tem experiências aí de implantações com grandes empresas, inclusive até uma das maiores empresas brasileiras fez uma implementação muito rápido. Estava ali em 10 dias com todo o compliance envolvido, operando, consumindo dado dessa API. Então, realmente é algo que funciona bem fluido. Legal. Tem uma outra aqui do João, que é como ter um feedback de consumo de dados, né? Estou imaginando aqui que como que você consegue ter a visibilidade do que você está consumindo, quantidade, etc., né? Legal. Esse uso assim, quando você
tá acessando o nosso sistema, você tem acesso a um portal de controle. Então, você consegue ter um relatório ali com relação ao que está sendo utilizado e consumido. E tem algumas formas também que você pode até limitar, se for necessário, né, a quantidade de requisições ou o período que você vai utilizar, tá? Então, você consegue ter esse acesso, isso é bem tranquilo para você visualizar. Tá legal? E eu já vou emendar numa outra pergunta aqui que tem a ver com os acessos também, que é quantos acessos posso ter para a minha equipe? O Flávio perguntou aqui. Esses acessos, eles são... você configura, né? Você determina quantas chaves você quer utilizar. Então, vai depender muito da sua organização, né? Da organização interna, aí, como é que você vai distribuir isso dentro da companhia. Então, você consegue criar as chaves necessárias para você fazer essa utilização, tá? Aí tem boas práticas aí de desenvolvimento para você utilizar, mas você é totalmente livre nesse aspecto. Quer falar aí, Túlio? Eu quero. É importante falar que a API ela é desenvolvida para integrações sistêmicas, né? Então, quando a gente libera um token, uma chave, eu estou liberando uma chave para a sua companhia. E aí o uso, ele é bem bacana porque a gente pensou isso num conceito totalmente pay as you go, e aí com pacotes de requisições, com ganhos de custo e escala, então ele está bem amigável aí do ponto de vista de precificação, inclusive. E a integração ela é muito mais voltada para qual unidade de negócio, qual companhia, qual sistema está consumindo do que usuários. Eu posso te falar que você recebendo essa chave de acesso, o seu sistema consome, e você usa esse dado para disponibilizar no seu sistema, e aí do seu sistema para o usuário, né? Então a gente vira um grande hub de informação, muito mais voltado para a companhia do que para o número de usuários específicos. Aí. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que isso aqui já dá o gancho para a gente poder falar aqui novamente da questão do acesso, né? O Douglas perguntou assim, qual o período de uso grátis? Se nós gostarmos, como faremos para adquirir mais dados? Nesse momento, você vai ter um período aí de 10 dias, tá? Para poder usar, a gente vai disponibilizar um período de 10 dias para você acessar o sistema, testar. Se antes desse período você quiser contratar, você pode entrar em contato com a gente pela própria interação que a gente vai gerar nesse envio, né? Do free aqui, do acesso grátis. E aí a gente vai estar encaminhando proposta, enfim, vendo o consumo, as modalidades que mais se encaixam para você, tá? Mas esse período inicial é de 10 dias para poder utilizar, tá? E aí lembrando só aqui de novo que ainda está disponível aí, né, o botão para você, se você quer se cadastrar para poder acessar, ter acesso a esse período grátis aí de utilização. Então, se você tiver interesse, clica aí no botão, para a gente poder te conhecer e fazer esse processo todo de checagem e te mandar o acesso de segurança, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que a gente... né? Fala aí, Túlio. Não, tem sim. Tem uma pergunta aqui que é bem bacana, que é sobre o uso exclusivo para o setor de fintech, para o setor de Lawtech, InsurTech. Não, o uso é sem fronteiras, né? Então, a gente tem, para ter uma ideia, a gente tem uso aí por empresas de mídia, por setor de óleo e gás, né? Eu usei os exemplos de fintech nos meus use cases, porque são use cases que estão fresquinhos aí, né? De debates que a gente fez ontem. Mas nós temos uma série de outros casos de uso, até de empresas que são pouco digitalizadas, né? São pouco digitais. Então, basicamente, todo tipo de empresa que veja valor em informações sociodemográficas é um potencial consumidor para as nossas APIs. E brincadeiras à parte, eu acho difícil uma empresa hoje não ver valor em informação sociodemográfica. É muito importante para a tomada de decisão. Então, não tem fronteira, tá certo? É bem claro isso aí para mim. Sim, com certeza. Tem muitos usos e muitos que a gente nem conhece, né, Túlio? A gente está justamente aí abrindo essa fronteira e a gente tem certeza que vai se surpreender com os resultados aí que vocês vão ter nos seus negócios, tá? Queria só aproveitar e já deixar aqui, porque às vezes a pessoa já quer adquirir antes de testar, né?
Se você quer fazer isso, você pode, já coloca o seu recadinho aí no chat e a gente entra em contato com você, tá? Fica tranquilo. A gente vai até você. É só nos informar aí que você já tem interesse, se cadastra aí para a gente poder ter contato contigo. A gente já está se aproximando aqui do final, e eu queria saber o seguinte, deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Amanhã, como a gente já falou, né? A gente vai mandar, até amanhã a gente vai mandar a gravação do webinar. E então fica ligado aí no e-mail de vocês. Lá também vai ter a disponibilidade para você fazer o cadastro, se você quiser. Também ficar conectado aí nas redes sociais da GEL. Se você quiser acessar aí para poder assistir os outros webinars, a gente tem já no dia 10 aí um webinar com a Danone Nutrícia, que vai ser bem interessante. Então fica aqui o nosso convite, tá, para você participar e nos acompanhar aí, tá legal? Então é isso, Túlio, despedindo do pessoal aí. É isso aí, pessoal, obrigado. Eu só vou aproveitar a minha despedida para falar de uma pergunta que entrou aqui no último minuto, né? Que é em relação à classificação de renda formal e renda informal. Ainda não é possível fazer essa separação, pelo menos não por esta fonte, mas como o Igor falou no começo da nossa transmissão, a gente tem diversas outras linhas de serviço, né? Então, a gente está aberto a qualquer tipo de consulta, a discutir qualquer necessidade de negócio, desde que ela não vá contra nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de regulatório, que a gente segue aí da forma mais estrita possível, né? Então, aquilo que é muito relacionado a dado pessoal, enfim, aquilo que fere normas e compliance nacionais e internacionais, né? Como LGPD, GDPR, enfim, todos os tratados e diretrizes legais ou paralegais, a gente não vai contra isso, tá? Então, tudo aquilo que é dado, que pode ser fornecido, a gente está bem disposto a discutir com vocês da melhor forma de fornecimento. E estamos ansiosos para fazer um trabalho bem bacana, mostrar, a gente fala de aliar TI com o negócio, na verdade a gente está querendo aliar estratégia com execução, né, a querer colocar realmente a nossa tecnologia em prol do negócio de vocês. E é isso, obrigado pelo tempo de vocês, bem bacana passar esse tempo e só tenho a agradecer. Obrigado, pessoal. Valeu.